nossa convidada hoje é a Diane Mucaz Domingos. Ela é terapeuta ocupacional e ela vai explicar o que a terapeuta ocupacional pode fazer pelos bebês, né, nessa primeira infância. Diane, nós vamos falar hoje sobre a terapia ocupacional na primeira infância, né? O que é a terapia ocupacional? Simplificando e dentro dos vários contextos, das várias definições que a terapia ocupacional tem, eu posso definir a terapia ocupacional como uma profissão da área da saúde que usa a atividade como recurso terapêutico. O meio de intervenção é a atividade. E neste caso, para a criança, é intervir através do brincar, que claro, que hoje vamos falar muito sobre o brincar e aspectos de como estimular a criança. E a terapia ocupacional é fantástica. Muitas pessoas me perguntaram, mas o que é a terapia ocupacional? Por que terapia ocupacional, né? Como que a terapia ocupacional vai trabalhar com o bebê, com a criança? Então, nós sabemos que tem várias áreas de atuação da terapia ocupacional. Sim. A terapia ocupacional, ela atua na área da saúde, educação e empresarial. E para as nossas crianças seria mais voltado para o brincar, né? O E para o brincar, bebê? sim, o brincar também, o brincar. Para o bebê seria também o brincar. E resumindo que também o que a Rossana está a dizer, e muito bem dito, a terapia ocupacional ela vai atuar nas três esferas: pessoa, ambiente e ocupação. A pessoa, neste caso, no que nós estamos a falar agora, é com relação ao bebê, vamos traduzir também os pais. Ocupação, neste caso, a maior ocupação da criança é o brincar e devemos levar com muita seriedade o aspecto brincar, porque é no brincar que nós que a criança vai ser estimulada e também vamos permitir o desenvolvimento da criança. Então, o brincar é muito sério. E o contexto, ou o ambiente, é exatamente o ambiente que a criança está inserida, a organização do contexto da família, da criança de onde a criança está inserida. Então a mãe, quando tem lá o bebezinho, já fica esperando, né, Adele? Quando que ele vai começar a rolar, né? Quando que ele vai começar a sentar? E aí você me conta lá que tem os marcos de desenvolvimento, né? Que são muito importantes e que a mãe deve ficar bem atenta a esses marcos de desenvolvimento. Para falar dos marcos de desenvolvimento, vamos falar assim de aspectos gerais. Logo, o desenvolvimento da criança, claro, começa desde o ventre da mãe. Logo que a criança nasce, né, a maior comunicação, meio de comunicação da criança é o choro, não é? Então, é importante nós avaliarmos se essa criança, logo ao nascer, ela chora, não é? Se ela se consegue autorregular. É importante que já no primeiro mês que a criança estabeleça o contacto visual. Nesses primeiros meses, a visão, o tato, a visão e o tato e a audição são os sentidos que estão mais apurados na criança, e quando falamos de aspectos de desenvolvimento, são os quais que devem ser o nosso caminho para estimular a criança. Com relação à visão, é importante estabelecer aquele contacto. A mãe, quando vai amamentar, durante a amamentação, a criança ativa todos esses sentidos que falei agora. Ativa a questão da visão, não é? O sentido visual é aquele contato olho no olho da mãe, não é? O tato, não é? Quando ele vai fazer, normalmente é o contacto da pele da mãe com a pele do bebê, a sucção. E a audição, claro, desde muito pequenas as crianças já conhecem, né, a voz da mãe. Então, sabendo que nestes primeiros meses o que está mais forte nas crianças é o sentido auditivo, o visual, o tato, então os caminhos para eu estimular devem ser estes, porque são variadíssimos. Ainda indo um pouquinho mais para frente, no segundo mês,
falando de aspectos motores, começa a controlar mais, já tem maior controle cervical, né, o controle da cabeça, já consegue ter uma maior extensão e para este mês eu aconselho, a melhor posição é deixar de barriga para baixo. Aí vai, ok. Não é para deixar dormir de barriga para baixo, lembrando dos aspectos de segurança da criança, mas, digamos, acabei de trocar, dar o banho ao bebê. A hora que eu vou colocar no trocador, coloquem a criança de barriga para baixo. O colocar de barriga para baixo é uma posição muito, mas muito rica em termos de desenvolvimento da criança. Tá? De muito cedo é importante que os pais caprichem, fazer atividades com a criança no tapete e o pai ficar à frente da criança. Então eu estou tanto a preparar os aspectos motores da criança, quanto os cognitivos e, claro, também os sentidos dela. Se eu estou à frente da criança, eu vou brincar com a criança, eu vou estabelecer o contacto visual, eu vou apresentar um brinquedo e, fazendo um parênteses com relação ao brinquedo, nesta fase, a acuidade visual da criança, ela melhora, vai melhorando quando a criança é muito pequena, o bebê, a visão ainda é embaciada, então em tons acinzentados. É só lá para o 7º mês é que começa a clarear. Então, nesta etapa, fazendo uma correlação, é importante que os brinquedos sejam, os objetos que vão oferecer à criança sejam padrão. Por exemplo, preto e branco. E agora vamos dizer, bem, todos os brinquedos, os chocalhinhos que nós temos das crianças são extremamente coloridos. Não estou a dizer que não se deve usar, mas que vai ter uma maior atração para a criança em termos visuais se tiver este padrão preto e branco. Preto, branco e o vermelho. Vermelho também ou no vermelho? Pelo menos as referências falam muito de padrão. Preto e branco. Tá. Preto e branco. E também das formações que tive, sempre também nos orientaram para estimular mais nesta fase até 7º mês, preto e branco. E principalmente crianças que também é verificado uma baixa acuidade visual, crianças que vão ter alguma deficiência visual, a estimulação é com preto e branco. Então, vou conseguir, e muitas das vezes vou conseguir a atenção da criança, que já tem uma baixa acuidade visual por este padrão preto e branco. Porque vais trabalhar várias coisas, vais trabalhar movimento, vais trabalhar interesse, vais trabalhar cognição. Então, vais estar a trabalhar vários aspectos. Sim, Rosana. Que bacana. E outra coisa que as mães fazem. Coloca um monte de brinquedo para o neném no bercinho, em cima. Lá. Muito brinquedo, demais, estimula demais a criança. Principalmente quando ele é pequenininho. Sim, não, eu desaconselho. Nos primeiros meses de vida, o mais importante é o contato afetivo. Antes de eu passar para o objeto, o principal objeto tem que ser papai e mamãe, pai e mãe. Então, é importante deixar forte esses laços, porque se eu tiver fraqueza nesses laços, eu não vou conseguir acompanhar os marcos de desenvolvimento. Então, para mim, mais do que normalmente quando o bebê vai nascer, é preocupação, tem que comprar esse tipo de brinquedo, ainda não tem eu costumo dizer. Menos presentes e mais presenças. Isso nós ouvimos, já é uma frase pronta e tem toda a sabedoria dentro deste ditado. É importante que nessa fase se estabeleça muito o vínculo parental. Eu cantar para a criança, vou trocar a criança, porque nós nunca vamos esgotar tudo quanto é de estímulos, porque, claro, eu não sou da área, sou leiga, sou mãe de primeira viagem, vou ficar desesperada, estou a fazer certo, estou a fazer errado. Então, primeiro, garantir, ok, estou a ser afetivo com meu filho, estou a passar tempo de qualidade. Então, aí eu falo, eu beijo, eu carinho, é a massagem, eu cantar para a criança sempre que for fazer qualquer atividade com a criança,
estes sim devem ser os principais meios antes mesmo de se preocupar com o brinquedo. Claro que o brinquedo é importante, mas antes disso vem a questão afetiva. Então, perfeito. Então, olhar no olho do bebezinho, isso? É importante. Olhar no olho do Tocar, bebezinho, sim. tocar, né? Na Claro. mãozinha, no pezinho. A hora que for trocar a fraldinha, faz uma massagem na barriguinha, né? Mamãe te ama, né? Sempre olhando, mamãe te ama, mamãe tá aqui. Isso, né? Exatamente. E aí, É, canta. é, Beija e canta. é O, brin... verdade. o brinquedo, então, fica pra lá. Mas se for escolher um brinquedo, de preferência branco e preto. As Sim, pelo cores menos branco e até preto. o 7º mês. Claro que também vamos dizer que é utopia, porque nós sabemos aquilo que nós temos em termos de oferta no mercado. Eu própria, quando eu fiz o curso de integração sensorial para bebês, acho que foi em 2016, não me lembro agora o ano, andei à procura de brinquedos preto e brancos. Tem vezes que nós não encontramos, normalmente é o panda. Aham. Mas mamães sejam criativas. Tem vezes que eles gostam mais de brinquedos feitos pela mãe. Não custa nada mandar Isso. fazer um cubo preto e branco. Façam quadros. Dá para fazer várias coisas. É usar a criatividade. Agora sim não me venham em mente, mas digamos um cubo simples, tá? Só nesta fase, né? Até próximo ao 7º mês, que é muito importante. Vai ser muito mais interessante para a criança, vai poder estimular muito a criança em vários aspectos, em movimentos, vai poder trocar, fazer o que nós chamamos de coordenação visomotora, que é o visual e o motor, vou mudando de posições, vou ter mais chances da criança em acompanhar os meus movimentos, tá? Do que se tiver o brinquedo colorido, só, e fazendo também um parênteses, evitar só ali estar a fazer barulho. Ok, o bebê está a chorar, vou falar aqui de nós aquilo que é norma. O bebê está a chorar, vamos lá, batendo ou só chacoalhar. Não é só, ok? Posso até ir mexendo o chocalho. Estou a mexer o chocalho. Que tal acompanhar com uma música? Tem que trazer uma mensagem. Nós temos que entender que o aprendizado é intrínseco, ele vai acontecendo com o contexto, mas com o contexto, traduzindo o meio tem que ser enriquecido. Nós estamos a ter os insucessos, os atrasos de desenvolvimento porque nós não estamos a enriquecer os nossos ambientes, nós não estamos a enriquecer esta relação afetiva com as crianças. Porque eu entendo, eu também sou mãe, é estrangulador os primeiros meses de vida da criança. É troca de horário, eles dormem durante o dia e à noite tem que fazer vigília, então ficamos naquela questão mecanizada. O que eu digo é, naturalizem. Enquanto estiverem em contato com o vosso bebê, falem com eles, conversem com eles e, fazendo um parênteses, por favor, evitar usinhos, bebezinhos, chocalhinhos, os diminutivos, porque a própria questão da aquisição da linguagem, claro que vai acontecer muito mais lá para frente, mas ela é estimulada já desde muito cedo. Então, vamos também facilitar este processo. Aproveitando aqui, Daiane, você falou de criar, né? Criar um cubo, pegar um paninho, costurar, colar. Isso já vem muito do terapeuta ocupacional, né? Tem. Faz essas adaptações, cria, modifica, olha para a criança e vê qual é a necessidade do meu filho, qual a necessidade Exato. do meu bebê, né? O terapeuta ocupacional faz isso. Ele olha, ele vê a necessidade, ele vê todo o ambiente e aí ele vai em busca daquilo que o bebê precisa para que ele se desenvolva melhor. É isso. Exatamente, Rosana, exatamente. Aí entra a questão da complexidade do brincar. O brincar é coisa séria. O brincar é tão sério, porque na verdade eu costumo até chamar que é atividade laboral. Eu li há bastante tempo na Diana Parham, que é um livro de recriação em terapia ocupacional,
e ela fala da seriedade do brincar. O brincar é tão sério que se nós colocarmos os papás e fazer um exercício, ok, papá, para este menino de 7 meses brincar, fazer uma atividade simples, digamos, o sétimo mês ele começa a coordenação bimanual, né? Começa a passar um objeto de uma mão para outra. Ok, quais são os componentes que eu preciso para que isto aconteça? Primeiro, eu já preciso ter um controle cervical, ou seja, controle do pescoço, já preciso ter um controle do tronco, já preciso sentar sem apoio, já preciso ter uma cognição e percepção do contexto, e aí é que entra a questão da complexidade. Para que essa criança brinque, eu só dei uma bola, um cubo, como estamos a inventar este cubo. Para essa criança ter a habilidade de pegar o cubo e passar para outra mão, eu vou ter que garantir que esses componentes de desenvolvimento já estejam lá atingidos. Então, o brincar é coisa séria e é muito complexo, e é de lá, e peço às famílias, peço aos papais, por favor, levem a sério o brincar, porque é o principal marco de desenvolvimento, tá? É um principal, na verdade, é o que constitui o maior vetor para o desenvolvimento da criança. Criança que não brinca é uma criança que vai apresentar atraso. Aquela criança quietinha, e hoje, ainda ontem, estava a ler um artigo da Organização Mundial de Saúde que dizia: a preferência de preferência deixar com que as crianças estejam menos tempo sentadas e mais tempo a brincar. Já está a falar de tudo. Vamos tirar os meninos da tela. Hoje os meninos choram para ir fazer uma atividade, estou a falar dos mais crescidos, né? Choram para fazer uma atividade fora. Estão lá, videogame, televisão. E estamos a mutilar o desenvolvimento das crianças. E aí vamos verificar por que o insucesso escolar. E estamos a falar da primeira infância, temos que lembrar que nesta primeira infância é onde ocorre maior plasticidade cerebral. É um cérebro esponja. Se eu tiver ambientes enriquecedores, eu vou pelo menos, ainda que existam alguns fatores de riscos para que a criança não atinja os marcos de desenvolvimento, mas eu vou garantir que eu tenha um melhor prognóstico. Eu vou garantir que eu tenha um melhor desenvolvimento desta criança, tá? Então, vamos brincar. E na escolha do brinquedo, a Roxana falou de algo muito importante. Na escolha do brinquedo, eu devo olhar o brinquedo que permita que eu interaja com a criança. A interação é muito importante. Tá? Não é comprei o brinquedo, joguei lá. Se for para escolher qual é o primeiro brinquedo, eu já digo, que tal? Primeiro um tapete. Porque eu já sei que no tapete, eu vou colocar o tapete, eu vou ter que interagir com a criança. E falando neste primeiro ano de vida, sempre vou fazer menção, desde muito cedo, por favor, colocar as crianças de barriga para baixo. Tá? Para quem não ouviu do início, sempre lembrar questão de segurança. Não estou a dizer para deixar o bebê a dormir de barriga para baixo, não. E o SEMUC fala disso com bastante cuidado, traz normalmente bombeiros para explicar os riscos de asfixia. Então, por favor, o que eu estou a dizer é, tá, quando eu vou estimular o bebê, tá, é importante tê-lo de barriga para baixo. As crianças devem experimentar de barriga, devem estar, sim, de barriga para baixo. Gostei da boneca. Aí é bem importante estimular no Kinha, né? A mãe pode trabalhar com alguma coisa na frente dele para ele fazer esse movimento de levantar a cabeça? Sim. É importante. Eu coloquei o bebê de barriga para baixo e eu vou ficar na frente do bebê. Vou ficar na frente do bebê. Garantir também que nesta fase ele já pode fazer descarga de peso nos membros superiores. Já pode. Sim. Já colocar, neste caso, os braços, sim. Já coloca... Exatamente. Colocar os braços, o peso sobre os braços e a mãe na parte da frente do bebê. E outra coisa importante, ir mudando de foco visual, tá? Eu não vou ficar lá à frente do bebê e parada, né? Vou mudar de foco visual até para estimular a questão da rotação. Começa pela rotação cervical do pescoço, depois vai passar para a rotação do tronco e, claro, e sempre
Exatamente, Rosana, muito boa. E claro, sempre usando, ou a mim como adulto, eu posso estar lá, posso estar à frente do bebê como pessoa e dizer, olá bebê, aqui está a mamãe, ou fazer ou cantar para o bebê, ou estar com um brinquedo, nesta fase mais pequena, preto e branco, para ir estimulando a questão visual e motora da criança. E se brinquedo, se não tiver um brinquedo, pode ser a própria fraldinha, doutora Diane. Exatamente, sim, pode Pode ser, ser a pode própria ser. fraldinha, que a mãe fala, ô, tio, daí ele olha para lá, o tio olha para cá, a própria fraldinha. E evitar muitos brinquedos de plástico, né? Pela questão tátil da criança, pela questão de segurança da criança. Eu gosto daqueles que chamam naninha, né? Acho que é naninha no Brasil. Uhum. Que é Aqui não temos paninho, essa naninha. expressão. Uhum. Que tem um boneco em cima e depois tem o pano Os assim a cair. bracinhos, uhum. Os bracinhos, Sim, as eu gosto perninhas, para muito brincar. porque eu já usava de várias formas a naninha. A naninha usava tanto para estimular o bebê, né, em termos de acompanhamento visual, quanto para fazer cócegas, tá? Ai, dei um beijo na barriga, agora vou dar um beijo na Pé. cabeça, ai, agora vou no pé. Então, o que que eu estou a passar? Para além de estar a brincar com a criança, ela está a aprender as noções do corpo. Ok, devo lembrar que este cérebro é esponja, não estou à espera, vamos dizer que louca é essa que está à espera que a criança já saiba como é que é a cabeça. Não, temos que lembrar que estou na fase de plasticidade cerebral, neste primeiro ano de vida, é onde ocorre maior desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, vou sempre frisar que é importante que o ambiente seja estimulador. Por favor, errem por excesso, sejam papás parlapié, falem, expliquem tudo, mostrem tudo, mas acreditem que a criança está a processar e está a aprender. O falar também é uma estimulação, né? Temos que dar retorno. Ele está lá, mamã, papá. Então, a criança está a conversar conosco. Então, nós somos os primeiros contatos, digamos, sociais da criança. Então, é importante nós darmos, sim, este retorno. Aqui faço um parênteses para mães com bebés que não com deficiência ou que têm alguma patologia. Normalmente, quando descobrimos que o nosso bebê nós não gostamos muitas das vezes de falar de patologia, nós temos que falar que é sério e é frequente. Não só como terapeuta ocupacional, falo como mãe. Quando o meu segundo filho nasceu, eu sabia, ele tinha um problema cardíaco. De tanta preocupação da questão cardíaca dele, eu ficava com o bebê, estou a acalentar, mas estou calada. Então, o que eu vou dizer, mães, de coração, vivam o seu luto, mas, por favor, não matem o desenvolvimento da criança. Por favor, está ali com a sua tristeza, não deixa de cantar, não deixa de conversar, porque ainda mais com este quadro de alguma doença ou de alguma condição de saúde, mais um motivo que aí tens que redobrar. Ok, eu sei que é duro. Vivamos sim os nossos lutos. Quando eu falo de lutos, é da dor, é da aceitar da patologia. Mas, por favor, não esqueçam, esta fase de desenvolvimento não tem volta. Claro que nós vamos continuar com a aprendizagem, com a plasticidade cerebral, a vida toda. Mas a maior fase de plasticidade cerebral é nesta primeira infância. Então, é uma grande preocupação. Tá? É uma grande preocupação em termos, e só estamos a ter um grande quadro, um avalanche de crianças com atraso no desenvolvimento, porque na primeira infância as crianças não estão a ser estimuladas. Nós estamos a terceirizar os filhos, tá? Não tem como. Eu trabalho, falo daqui do nosso contexto, é babá, é empregada, é avó, é tia que cuida, independentemente de que eu tenha terceiros a cuidar de filhos, vamos reservar um tempo para estar com eles, tá? E como que a mãe pode perceber se por um acaso o filho está com algum atraso? Como é que eu vou dar conta de algum atraso de desenvolvimento?
nem sempre eu, como mãe leiga, vou saber que a minha criança não está a responder à altura, ou que não está a ter o desenvolvimento esperado. Então, eu aconselho sempre, a maior parte das vezes, os centros e as carteirinhas dos bebés, eles trazem os marcos de desenvolvimento. Ainda que toda criança, conforme nós vamos ouvir os pediatras, conforme vamos ouvir vários profissionais, tenha a sua velocidade de desenvolvimento, mas existem as janelas, tá? Ok, se eu tenho uma criança até o 4º mês que não faz controle cervical ou controle que é controle do pescoço, tá, eu já tenho que me preocupar. Eu já estou com algum sinal de alerta. Se eu estou com uma criança, que desde o início da live estamos a falar, que ela já nasce ali já nasce com a questão visual lá para cima, e que estou no 3º mês, ela não segue o movimento, não acompanha o movimento, então, para eu saber que não vai bem, eu vou comparar com aquilo que eu tenho, pelo menos na carteirinha. Aquele bebê do terceiro mês que não sorri, né? Que eu faço aquele sorriso aberto e ele não responde, então eu, mãe, já começo a me preocupar. Bebê que não reconhece a voz da mãe. Falamos aqui que desde o ventre, a Rossana falou da música, do cantar para eles, desde o ventre, a criança já conhece a voz da mãe. Então, quando ela não reconhece sequer a voz materna, então eu devo me preocupar. Estou perto de uma criança quase 12 meses e não senta. Eu estou perante um atraso. Então, eu devo sempre comparar com os aspectos do desenvolvimento que eu tenho como referência, neste caso, peço sempre para as carteirinhas que dão nas maternidades. Agora, fazendo um parênteses, a Rossana falou da questão do equilíbrio, para desenvolver o equilíbrio. Preocupa muito para os bebês que não engatinham. O bebê que não engatinha me mostra algumas questões de problemas vestibulares. Vestibular é que é o sistema responsável pelo equilíbrio. A criança, quando começa a andar, ela anda com aquela marcha, com aquela base alargada, não é? Por conta do desenvolvimento do equilíbrio. Então, se eu tenho uma criança que não, e para nós terapeutas ocupacionais é uma das coisas que mais nos preocupamos, o bebê engatinhou, porque nós sabemos, ao engatinhar, quanto eu vou ter de coordenação visomotora, quanto eu vou ter os meus membros a sustentarem o meu peso corporal, quanto eu tenho de interação com o meio. Então, uma criança que não engatinha, eu vou ter problemas vestibulares, vou ter dificuldades quando chegamos lá na independência, muitas das vezes na escrita. Crianças que não engatinham, muitas das vezes acabam sendo nossos pacientes cá para cima, né? Na questão da escrita. Então, é importante olhar e ter um comparativo com as fases de desenvolvimento. Normalmente, em 90% das minhas consultas, quando chegam aqui, eu pergunto, o pai normalmente está ou em negação ou diz que não. Acho que meu filho é normal, não tem nada. A mãe sempre sabe. Então, isso é um alerta até para os profissionais, de todos, os profissionais que lidam com as crianças, escutar as mães. Precisamos escutar com o coração, precisamos calçar as botas das mães. Não julgar, falo na posição de profissional. Mãe sempre sabe. Vai ver por mais que ela negue, quando disseres e falares do diagnóstico ou te falares da condição de saúde, vai dizer: doutora, eu já sabia. Normalmente os pais só chegam para nós no aspecto reabilitador ou aspecto de tratamento, não no aspecto preventivo, mas também, claro, por desconhecer, né? Pelas pessoas não conhecerem. Tem apenas a ligação da profissão como para reabilitar, restaurar, adaptar, deixar o indivíduo independente após uma lesão, mas não, nós também estamos nos aspectos preventivos. Não há nada que está no cérebro que não tenha entrado pelas vias sensoriais, tá? Não há nada que está no cérebro que não tenha entrado pela visão, audição, tato. Então, como é que eu vou saber que eu vou garantir que haja desenvolvimento ou que a criança tenha desenvolvimento nessas áreas todas? Ok. Aspecto visual. O que é que eu estou a estimular essa criança? Tá? Falamos dos brinquedos, falamos da questão do padrão. Audição, como é que eu vou estimular?
a música, o canto, o conversar, a história, o ler para a criança, o tato. Como é que eu vou estimular? Mais pequenos, ok. Os mais pequenos normalmente é bebê de colo, ok. Que tal várias texturas da coberta? De vez em quando a toalhinha mais áspera, depois aquela coberta mais afofada. Eu vou olhar para casa e ver quais são as texturas que eu tenho diferentes. Para as crianças maiores também, e não maiores, não tão grandes assim, acredito lá por volta dos 5 meses para frente, já dá sim para colocar o pezinho no arroz, dá sim para colocar o pé da criança no feijão, dá sim o pé, a mão, claro. Eu gosto sempre de chamar a atenção a aspectos de segurança. Todas as atividades com criança, não é lá, uso o recipiente do arroz, independentemente da idade, pelo menos neste primeiro ano, de até 3 anos, todas essas atividades devem ter supervisão de um adulto. Tá? Então é muito importante. Não é porque eu vi lá na live, a doutora Diana falou que tem que pôr feijão. Deixou lá a criança com feijão. Depois entra no nariz, é preciso uma cirurgia. Não. Por favor, sempre olhar para aquilo que são, aquilo que é segurança da criança, que não põe em risco a vida da criança. Neste contexto, conforme ia dizer, a questão tátil. Então, é importante que a criança tenha experiência em várias texturas e fazendo menção àquilo que a Rossana teve a falar. Então, devemos sempre lembrar, não há nada que esteja dentro do cérebro que não tenha entrado pelas vias sensoriais, tá? Então, tem que ter via de acesso desse cérebro. Então, os ambientes devem ser enriquecidos. Doutora Ariane, colocaram aqui a esponja. A esponja é muito bacana, todo mundo tem uma esponja em casa. Como é que a gente pode usar a esponja com o bebê? Eu posso usar a esponja em vários contextos. Isso. Eu posso usar a esponja na hora do banho, para passar na pele do bebê e identificar as partes do corpo. Para os bebês um pouco maiores, eu posso usar a esponja até para desenvolver aqui os músculos interósseos, né? Desenvolver a pega, o apertar, põe uma água, ela aperta e depois larga, então já faz fortalecimento, já trabalha a garra, já trabalha vários aspectos. Posso colorir a água para crianças mais pequenas, normalmente aconselho produtos alimentares, nesse caso em vez de uma tinta, uso um corante alimentar, claro, tendo sempre em questão quais são os aspectos fisiológicos da criança. Se eu tenho uma criança sensível, pela atópica, de acordo às orientações do pediatra, preciso ter sempre esta cautela. Ok, posso usar? Então, ok, eu vou usar. Aquele bebê que pega aquela bola e joga no chão. Aí a mãe pega a bola ou o cubo, como a gente já falou do cubo, bota o cubo, não, coloca o cubo em cima da mesa. O bebê vai lá e joga o cubo no chão. A mãe pega o cubo, põe em cima e chega uma hora e fala, não, eu aguento mais pegar esse cubo. Faz parte dessa fase do bebê, acho que é lá pro sétimo mês, mais ou menos, acho que acontece isso, né? Então, eu sei que ao largar a esponja, ao jogar a esponja, quem vai pegar? A minha mãe vai prestar atenção no meu movimento e vai pegar. Para ela é uma brincadeira. E a mãe fica brava. E a mãe fica brava. Então, aproveite este intervalo para fazer uma brincadeira com o bebê. Oh, o que caiu? Fala do objeto que caiu. Cadê? A mamãe não vê. E até para instigar na criança também outros aspectos cognitivos. Ok, cadê? E ele próprio vai olhar para o objeto. É este? A mãe pode brincar, demonstrar em vários ângulos e fazer com que a criança direcione. Então, vou estar a trabalhar vários aspectos da criança. Vou trabalhar aspectos cognitivos, aspectos motores. Então, em vez, e claro, afetivos, né? Emocionais. O macho, que bom! Boas, bravo! Agora vamos colocar, vamos. Então, depende, tem que ter muita criatividade, não se chateiem, porque eu sei que eu vou fazer. Por que as crianças fazem birras ou choram, atiram-se para o chão? Porque eu quero ver como é que a mamãe vai reagir. Eu quero ver como é que ela... Porque sempre que eu choro, ela vem, então vou chorar sempre. Vou gritar, porque comportamento gera comportamento. É muito observado o tempo de resposta. Tá? Então, esse tempo de resposta vai nos dizer muito sobre o desenvolvimento da criança. Ok, eu cheguei e disse, olá filho,
Olá, filho! Então, ok. É esperado que pelo menos depois de uns 10, 15 segundos, ele olhe para a mãe. Estamos a falar que ele já conhece a voz da mãe. É importante observar o tempo de resposta da criança. Também, o que é que eu devo dizer? Não é em qualquer atividade, não, ele não respondeu, e nesse tempo, depende do complexo da atividade, da complexidade da atividade, perdão, depende do conhecimento da criança sobre aquilo que está a ser solicitado. Muitas das vezes o adulto não mostra claro, não sei se é muito fácil perceber, naquilo que está a solicitar a criança. Muitas das vezes é mais complexo para o nível de desenvolvimento ou de maturidade que a criança apresenta. Então, sim, nós avaliamos muito o tempo de resposta da criança e usamos muito o tempo nas nossas intervenções. A gente falou da importância do engatinhar, né? Para o equilíbrio, para o próprio ficar em pé. Me conta, é aquele nenê que engatinha de bundinha. Ele se arrasta de bumbum no chão. Ele não engatinha, ele só fica se arrastando. Sim, ele vai sim conseguir, ele vai andar, mas provavelmente aquilo que eu disse, ele terá sim, poderá ter, entra ali em risco de ter alguns aspectos de equilíbrio, conforme já disse, e mais lá para frente, na coordenação, nas próprias atividades de vida diária, na hora de coordenar, o segurar, acolher, na hora de coordenar, a escrever, então sim, poderá. Aos nossos olhos poderá não ser algum problema, mas lá para frente sim. Normalmente a maior parte das crianças que nós vimos em consultório, as que não engatinharam, nós temos sim muitos problemas nos quesitos da deambulação, da marcha. Sim, na marcha nós temos a questão do equilíbrio, dificuldade de equilíbrio, e nas atividades de vida diária nós temos muito a questão da dificuldade na independência. Então, o comer, a coordenação bimanual, usar o garfo e faca, quando chega a idade de usar o garfo e faca, por exemplo, usar a tesoura. Então, é importante sim engatinhar. Não que fique bem claro, não que a criança que não engatinha não vai ter os aspectos, não vai conseguir usar a tesoura, mas sim não vai conseguir escrever, não é isso que eu estou a dizer, mas terá mais chances de poder ter alguma dificuldade. Por quê? Porque na fase esperada ela não desenvolveu estas habilidades necessárias. Bebês que ficam de barriga para baixo têm menos chances de não engatinharem, porque desde muito cedo ele já teve a desenvolver a questão exatamente da extensão do tronco. Perfeito. E tem muitas mães que falam, meu filho nem engatinhou, ele foi direto, já começou a agarrar e aí já ficou em pé e já saiu andando. Interessante é que passe pelas fases mesmo, que a mãe vai incentivando. Lembrem sempre que, ok, não vou ter nenhuma outra fase da vida do meu filho que eu vou ter maiores chances de plasticidade cerebral. É esta a primeira infância. E que a gente tem que estar lutando pelo nosso filho, tem que estar sempre incentivando ele, para ele ter mais autonomia, para ele conseguir, né, se sentir cada vez mais seguro nos movimentos que ele está fazendo, né, ter os movimentos com mais qualidade. Cada fase ele vai tendo mais qualidade no movimento, né, doutora Diane? Exatamente. E a mãe só vai ter esta autonomia se desde muito cedo estabelecer muito cedo as etapas, se desde muito cedo for parceira. Estabelecer este vínculo que nós estamos a falar parece repetitivo e acho que também é característico nosso, né, na área de saúde, nós temos que estar sempre a educar e vamos sempre ativando lá a questão da plasticidade cerebral, repetir até se tornar um comportamento automático. Se quem nos está a nos ouvir hoje e ficar apenas com a questão que eu devo ter um grande vínculo afetivo com o meu filho, já podemos dizer que ganhamos a noite. É o mais importante. Não vão, claro, lembrar de todos os termos para quem não é da área, não vão lembrar de todos os aspectos, mas se levar consigo a questão da importância de estabelecer vínculo com a criança, de ser, no bom sentido, o primeiro brinquedo da criança, então nós pelo menos temos garantia que estes meninos esses bebês têm melhor prognóstico em termos de desenvolvimento. Teve muita pergunta em relação à estimulação do bebê, estimulação precoce do bebê.
A estimulação precoce, na verdade, são vários estímulos realizados para o desenvolvimento motor e cognitivo. E muitas das vezes, quando falamos em estimulação precoce, é já definido, maior parte das vezes, para a atuação de crianças que apresentam alguma patologia ou alguma deficiência ou alguma condição de saúde. E essa estimulação ocorre por uma equipe multi e interdisciplinar. Tá. Agora, a estimulação do bebê, esse é o que nós estamos aqui a conversar. Independentemente do quadro da criança, independentemente de aspectos familiares, é a estimulação, aquilo que ocorre no contexto da criança. Que, claro, a primeira estimulação começa com o principal núcleo da criança, que é a família. Começa no seio familiar. Tem muitas mães que querem ficar só com o bebê no colo. O bebê é meu. Então ela fica o tempo todo chacoalhando, esterogestando o tempo todo aquele bebê e não quer soltar o bebê em momento algum. Ele precisa se movimentar, né? Conta pra nós. Sim, tem que largar. Eu entendo, no primeiro mês, ainda aquela é recém-nascido, né? Então, quando recém-nascido, claro, é justificado deve ficar no colo. Mas, a partir do segundo a terceiro mês, já até chamamos que é aquele bebê assimétrico. Ele, quando nasce, é simétrico, ou seja, os mesmos movimentos. Ele está lá quietinho, está lá a experimentar. Depois, lá, terceiro, quarto mês, ele já estica-se mais, já vai querer rolar. Então, é importante já a partir desde muito cedo já colocar no tapete. Para quê? Nós permitimos que esse desenvolvimento ocorra. Tá? Porque muitas das vezes só não vai, nós vamos, antes mesmo de eu chegar à conclusão e dizer que não, esta criança está perante a um atraso de desenvolvimento. Muitas das vezes ela está num quadro de atraso de desenvolvimento, não por uma questão patológica, não por algum histórico no momento do parto, não por algum outro fator de risco. É pelo ambiente hipoestimulador. É aquela mãe superprotetora que a toda fase enrola o bebê, né? O bebê está lá nas mantas enrolados, não dá oportunidade do bebê explorar, não dá oportunidade do bebê pegar. Então, maior parte das vezes também, dos quadros de atraso de desenvolvimento que temos é por conta de ambientes pobres, hipoestimuladores, com pouca estimulação. E qual é o quadro? Está o bebê a ver, tem a televisão, ele gosta de Baby TV. Fica no Baby TV e na cadeira lá estagnado. É o easy way, é o caminho mais fácil. Dá-me menos trabalho. Mas eu costumo dizer, a fatura é bem maior. É muito mais barato brincarem com os bebês em casa do que brincar com a doutora Guiana. Tá? Primeiro nós fizemos, hoje já é preocupação se as crianças não brincam. Claro, é a principal atividade laboral deles. Se eles não fizerem essa atividade laboral de forma efetiva, eles não vão ter bônus. E o bônus é o desenvolvimento deles. Então, temos que prestar atenção nesses aspectos. A única coisa que eu peço é, eu devo olhar em termos de visão, o que é que eu estimulei? Em termos de audição, faço lá a escala, vamos ter rotinas, façam rotinas enriquecidas, tá? De manhã, ok, acorda esta hora, depois disso, porque as rotinas normalmente que nós temos, familiares e falando neste primeiro ano de vida, é mais preocupado, é só preocupação nos aspectos fisiológicos. Comeu, tomou banho, colocou para dormir, ok, é importante, claro que é importante, a criança tem que dormir, nesta fase eles têm que dormir de 12 a 18 horas, ok, criança sim tem que dormir, mas também é importante eu ter a rotina, dentro da rotina, ter uma rotina enriquecedora de estimulação. É importante, ok, não tenho tempo, tá bem, arranje 10 minutos que for por dia para os mais crescidos, tá? Mas que sejam 10 minutos de qualidade. O que nós vemos é, está o pai no cadeirão com o celular, está a mãe no cadeirão com o celular, está a criança na televisão. E depois reclamamos porque que há tanto atraso e há tantos insucessos escolares. Isso mesmo.
É atraso motor, é atraso na escola, é dificuldade na fala. Na escrita, e na interação. Então, são várias faturas que depois acabamos tendo. E só tenho a agradecer, muito obrigada. Estou muito feliz com a nossa conversa. Eu que agradeço, eu que agradeço. A live teve a intenção de tocar os corações e de alertar para olharmos mais para os nossos pequenos. Agradeço também o SEMUC, porque mais do que apenas lugar para fazer o curso da gestante, foi um grande palco em termos de família, suporte, enquanto estive aí no Brasil para ter a Ioleli. Agradecer também a todos que nos estiveram a ouvir com tanta atenção. Muito obrigada mesmo.